Vou agora explicar e fazer referência à função quadrática. A função quadrática é uma função cujo gráfico é uma parábola. Já vimos que na função afim o gráfico era uma reta e agora temos então uma parábola como gráfico da função quadrática. Também existia na função afim, cujo gráfico era então uma reta, uma expressão que a caracterizava, uma expressão tipo. Também a função quadrática tem uma expressão, desta vez é diferente, não é? Do que a função afim, logicamente, que eu vou aqui escrever. Portanto, qualquer função quadrática se pode exprimir desta forma, sobre a forma de um polinómio. Portanto, uma forma deste género que eu estou aqui a escrever chama-se polinómio. Neste caso, este polinómio é de grau 2, por isso é que é uma função quadrática. Depois existirão também polinómios de grau 3, e de grau 4, e de grau 5, e de um grau qualquer, que já não serão funções quadráticas, portanto já não serão parábolas. Mas neste momento esta função é muito estudada, não é? Interessa estudá-la individualmente, não é? Interessa perceber aqui esta função. Então, ax ao quadrado mais bx mais c, aqui está vezes, não é? Poderia não ter ali nada, este pontinho quer dizer que está a multiplicar. Portanto, ela de forma simplificada pode ser escrita assim. Ax ao quadrado mais bx mais c. Este a, b e c são valores, são constantes, números, que assumem importância, bastante importância na função. Porquê? Nós já vimos que esta função é então uma parábola. E reparem, este a que está aqui, que será um número, num caso concreto será um número, eu poderei fazer já aqui um exemplo, vai-nos dizer se a parábola tem a concavidade voltada para cima ou para baixo. O que é isso? Vamos ver, se o a for maior do que zero, for um número positivo, quer dizer que a concavidade está voltada para cima. Se o a for um número negativo, quer dizer que a concavidade está voltada para baixo. Portanto, o que eu fiz aqui foram duas parábolas, não é? A parábola pode estar assim, nesta posição, e diz-se assim então que tem a concavidade voltada para cima, portanto a concavidade é a parte de dentro da parábola. E se for assim, diz que tem a concavidade voltada para baixo. É claro que o a nunca pode ser zero, não é? O a nunca pode ser zero porque senão, reparem, senão não estaríamos a falar de uma função do segundo grau. Se o a fosse zero, anulava aqui o x ao quadrado, ficava 0 vezes x ao quadrado dava 0 e ficávamos com bx mais c. E nesse caso estaríamos na presença de uma função afim que já estudamos, não é? Portanto, para termos uma função quadrática, o a tem que ser diferente de zero. E temos esta informação: se o a for maior que zero, concavidade voltada para cima; se o a for menor que zero, concavidade voltada para baixo. Vou agora dizer aqui, antes de fazer um exemplo, vou ainda salvaguardar aqui uma situação. Agora, na situação da função quadrática, mas isso também, tal como em qualquer outra função, pode ser importante nós calcularmos os zeros. Vamos ver aqui um exemplo. Portanto, nós temos aqui uma parábola, suponhamos que vem assim, não é? E estes pontos, os pontos que interceptam o eixo do x, são os chamados zeros da função, isto em qualquer função, ok? Nós temos aqui o f de x. Reparem porque é que são os zeros da função, porque nestes pontos a função toma o valor zero, não é? Portanto, os zeros da função são aqueles zeros onde a função intercepta o eixo do x. Depois farei um vídeo para analisar os pontos a estudar importantes em qualquer função, ok? Então estes serão os zeros. E quando nós queremos calcular os zeros de uma função, nós igualamos a função a zero. Fazemos f de x igual a zero. E vamos calcular estes x que nos aparecem aqui, não é? Como é que vamos calcular isso? Vamos colocar aqui a função que nós temos em causa, e neste caso é então uma parábola. Portanto, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E obtemos aqui uma equação do segundo grau. Portanto, nós temos agora, é muito importante nestas funções, sabermos resolver equações do segundo grau. Ok? E agora temos aqui esta situação. Isto é uma equação do segundo grau que tem que ser resolvida, neste caso, se for completa, pela fórmula resolvente. O que é que eu vou fazer? Vou colocar um vídeo próprio a seguir a este, a explicar como é que se resolvem as equações do segundo grau. Okay? Há três processos para resolver uma equação do segundo grau. Se ela estiver completa, como é aqui o caso de existir A, B e C, de nenhum deles ser zero,
temos que ir pela forma resolvente, mas se for incompleta existem dois processos mais simples para o fazer. Okay? Outra coisa importante aqui na função quadrática, uma vez que nos aparece um x ao quadrado, serão os casos notáveis. Okay? Vamos relembrar também aqui os casos notáveis, porque são importantes na função quadrática, porque podem desaparecer em qualquer simplificação que nós tenhamos que fazer aqui na função quadrática. São eles então o quadrado do binómio, a mais ou menos b ao quadrado, sabemos que é igual a ao quadrado mais ou menos consoante, portanto se aqui tiver mais, aqui fica mais, se aqui tiver menos, aqui fica menos, ok? 2ab mais b ao quadrado. Vamos ver aqui um exemplo. 3 menos x ao quadrado. Ficaria 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes x mais x ao quadrado. Ok? Que isto iria dar, eu vou colocar o x em primeiro lugar, ok? Porque é habitual a ser escrito por esta ordem. Menos 6x mais 9. Ok? Estão a ver que o desenvolvimento deste caso notável deu-nos aqui uma função quadrática. E temos também o outro caso notável, que é a diferença de quadrados. A ao quadrado menos b ao quadrado, sabemos que é igual a mais b vezes a menos b. Um exemplo também, x ao quadrado menos 9. Reparem, este caso pode ser desenvolvido por este caso notável. O 9 facilmente conseguimos escrever como 3 ao quadrado, não é? E então, aplicando o caso notável, ficamos com x mais 3, x menos 3. Ok? Outras situações que podem dar muito jeito agora nas funções de segundo grau, na função quadrática. Colocar em evidência, portanto, colocar x em evidência, x ou outra variável qualquer, não é? Colocar em evidência. E o que é isto do colocar em evidência? Vamos também dar aqui um exemplo. Imaginemos que temos 2x ao quadrado mais 3x. Vou colocar aqui o x em evidência e posso escrever esta expressão de outra maneira. Vamos ver como. Eu coloco o x em evidência porque o x está comum aos dois termos da soma, não é? Então coloco o x cá fora, chamado então em evidência. Vou abrir um parênteses e agora vejo o que sobra neste termo, tirando um x, sobra 2x, não é? E aqui sobra um 3. E assim o x está colocado em evidência. A vantagem é que escrevemos esta função de forma fatorizada, o que pode dar jeito. E pode dar jeito para o que eu vou escrever aqui a seguir, que é a lei do anulamento do produto. Lei do anulamento do produto. Pronto. Esta é a teoria que devemos saber da função quadrática, de forma também resumida, ok? Mas depois na prática é que vamos ver melhor como é que se aplicam todos estes conceitos. Então, a lei do anulamento do produto diz o seguinte: vamos supor que eu queria agora calcular os zeros desta função igual a 0. Eu em cima simplifiquei e agora queria resolver esta equação, calcular os zeros. Podia então colocar em evidência, como coloquei em cima. Ficava 2x mais 3 e agora era fácil calcular os zeros. Reparem que eu estou a fazer uma função do segundo grau e não estou a ir pela forma resolvente, porque ela é incompleta, ok? Mas isso poderão ver melhor no vídeo que vem a seguir. E agora a lei do anulamento do produto diz assim: quando um produto de duas coisas dá 0, é porque uma delas é 0. X igual a 0 ou 2x mais 3 igual a 0. E aqui obtemos duas equações do primeiro grau, que já conhecemos, que já sabemos resolver. 2x igual a menos 3, x igual a 0 ou x igual a menos 3 meios. Ok? Pronto, resumidamente, uma função quadrática é uma função que tem esta forma. Sabemos que é uma parábola automaticamente. Poderemos ter que calcular os zeros, que é uma situação importante, então igualamos a 0 e resolvemos. E depois aqui é fácil estarmos o domínio, o contradomínio e esse tipo de situações em qualquer função. Ok? Portanto, foi só mesmo para conhecer a função quadrática
E no final de conhecermos as funções todas, vamos ver um vídeo das situações importantes a estudar em funções. Ok? Então, até uma próxima.